painel, por último, mas óbvio, não menos importante, a nossa querida doutora Suzane Ferraro. Por favor, doutora, a sua exposição. Gente, bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero cumprimentar nossos queridos colegas, meu aluno, doutor Luiz, hoje presidente da OAB de Mendes, né, Mendes? Piraí. Né? Quero cumprimentar aqui a doutora Carolina e a doutora Annelise, a vice da doutora Carolina, por esse grandioso evento, né, que é feito, já é o segundo, e não é fácil fazer o primeiro. O segundo é mais difícil e assim vai, porque o evento vai crescendo e você vai precisando mudar, inovar, como a gente tem feito no direito, né? Inovar sempre. Quero também cumprimentar todos os presidentes aqui de subseção da região e aqueles que estão aqui representados. Cumprimentar todos os presidentes de comissão e membros e advogados previdenciários que estão aqui. Eu estava até comentando com a doutora Débora que não é fácil fazer um evento porque as pessoas têm seu dia de atividade com audiências, com filho para pegar na escola, levar, vir, voltar, mas as pessoas fazem o sacrifício, e esse é um evento que traz todas as áreas do direito previdenciário. Talvez as pessoas tentem vir no horário da sua área mais de afinidade. Bom, gente, eu quero agradecer aqui aos cumprimentos de todos, dizer que realmente a minha estrada é longa. Há muito tempo que eu estou nessa estrada do direito previdenciário, e é muito engraçado, Luiz, que quando eu comecei no direito previdenciário, eu comecei no Rio de Janeiro, eu sou baiana, adorei a apresentação que teve aqui, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o estado da Bahia tem 92% da população da Bahia é uma população preta. É o país mais populoso em população preta do país no Brasil, 92%. E é importante passar tudo que foi passado nessa apresentação aqui, né, que eu amei pela capacidade técnica, né, que foi apresentado aqui. Muito bom, parabéns novamente à OAB de Volta Redonda. Eu comecei no Rio, quando eu cheguei aqui no Rio, muita gente não sabe, eu trabalhei no INSS durante um período e saí por opção, eu pedi exoneração. E quando eu trabalhei no INSS, eu comecei no INSS logo que eu fiz 18 anos, nem fiz concurso para o INSS, mas entrei por concurso, eu fiz um concurso para um outro órgão federal e, por coisas da vida ou destino, fui convocada para trabalhar no INSS. E trabalhei no INSS e aí a gente consegue ver o processo administrativo. Quando eu comecei a dar aula de processo administrativo em 2007 e explicar para os alunos que processo administrativo não era só a portaria, nem a instrução normativa, e era, sim, as normas, de um modo geral, hierarquicamente falando, desde a Constituição até a portaria, né? E eu via muita coisa no INSS que eu não concordava, mas não podia ir contra, porque eu era servidora pública e eu era vinculada ao ato, né? Então, por ser vinculada ao ato, eu não podia e não me ficava satisfeita. Em função disso e de outras coisas que eu queria para a minha vida, eu resolvi pedir exoneração do INSS. Mas quando eu dava aula de processo administrativo, logo no início, eu dizia, e essa é a opinião do nosso querido Tiago Adame, que é gerente lá no Rio Grande do Sul, que o processo administrativo previdenciário ele começava no recurso, porque os requerimentos eram meros atos, né, administrativos procedimentais, mas hoje, por uma questão legal, apesar de ainda achar isso,
Eu não falo mais isso, porque o artigo 24b da Lei 8.213, ele diz que o processo administrativo começa com o requerimento. Apesar de não concordar, é o que está na lei, né? E é o que diz. E o advogado previdenciário hoje, ele começa a advogar com o requerimento através do processo digital. Comecei, só tem 5 minutos. E eu estou aqui começando a falar disso porque o meu tema é falar sobre o RPPS como oportunidade no direito previdenciário para o advogado. Então, gente, o processo administrativo previdenciário começa no processo administrativo. A maioria da advocacia previdenciária hoje advoga no RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, mas a nossa realidade atual é que o regime próprio hoje é uma realidade. Hoje, os servidores públicos estão praticamente equiparados aos segurados do regime geral. Por que isso, Suzane? Porque em 2003, através da emenda 41, o governo federal, quando encaminhou a proposta aprovada pelo Congresso, estava lá no parágrafo 14 do artigo 40, que dizia: desde que seja criada a previdência complementar, o servidor público passará a receber, ao se aposentar, o mesmo valor do segurado do regime geral da Previdência Social. A emenda 103 veio e ratificou, através de dar mais sustentabilidade à previdência complementar. Então, hoje, o servidor público é uma área que se abre para o advogado previdenciário, não só para o regime geral, as oportunidades, mas para o regime próprio e também para a previdência complementar. Eu estava falando para a Érica que eu comecei a estudar previdência complementar em 2007. Hoje, eu advogo também na previdência complementar, porque eu advogo nas 3 áreas. Aqui, em Volta Redonda, em Resende, em Barra Mansa, em Piraí. Quantos professores a gente tem da área do Estado e do município? Quantos técnicos de enfermagem, quantos auxiliares de enfermagem, quantos médicos, quantos... Eu só estou falando aqui da área de saúde e educação, fora os servidores da área administrativa. Esse servidor vai bater à sua porta, porque ele vai dizer: doutor, eu tenho que me aposentar. Eu trabalhava no município de Piraí, passei num concurso em Volta Redonda, mas eu também trabalho em Barra Mansa. Eu posso me aposentar nos 3? Depende. Servidor público, ele pode acumular, que é uma exceção do artigo 37, inciso 14, que diz que determinados cargos, como professor e profissionais da área de saúde, podem acumular até 2 cargos no regime próprio, mas ele pode também ter uma aposentadoria do regime geral. Então, quando eu estou falando isso, que ele pode se aposentar no regime próprio e ele pode ter uma aposentadoria do regime geral, ele vai bater no seu escritório e vai dizer: doutor, o que é que eu faço? Eu passei num concurso e assumi, mas agora o Estado ou o município está me chamando e está dizendo que eu não posso ter 3 cargos. O que é que eu faço com isso? Vou dar só um exemplo muito rápido para vocês entenderem, porque é uma servidora que envolve 3 municípios. Ela é psicóloga é profissional da área de saúde. Ela é de Queimados, psicóloga concursada. Ela é de Caxias, psicóloga concursada. Ela passou num concurso da Fundação Oswaldo Cruz, que é um cargo de um órgão da União. Mas a Constituição diz que servidor público, nesse caso, ele só pode acumular 2 cargos. E aí ela disse: mas eu estou trabalhando há 30 anos em Queimados e há 15 anos em Caxias, e só agora que me disseram que eu não posso acumular, o que é que eu faço?
E aí vai abrir uma porta de oportunidades, e como a professora Regina falou aqui, você vai ver qual a melhor estratégia para essa servidora pública. Qual é a maior estratégia para essa servidora pública? É o quê? Você vai dizer, o que eu posso ajudar? Porque o advogado foi feito para pensar, por quê? Porque ele tem que resolver o problema do cliente. Eu estava dizendo ali para a Débora que, apesar de eu gostar do processo administrativo, hoje, por uma questão de estratégia, em muitos casos eu não vou para o recurso. Por quê? Por conta das filas, não por conta da qualidade de julgamento, nem por conta da qualidade das normas. Porque, como eu tenho muita estrada, eu sou do tempo que não existia nem instrução normativa 20. E a instrução normativa começou com a 20, passou para 45, a 77, e hoje está na 128. Durante esse tempo, a qualidade das normas administrativas se adequarem às leis e à Constituição aumentou muito, mas, em muitos casos, eu não vou para o processo administrativo, para o recurso. Por quê? Porque hoje a gente tem outros problemas que envolvem demora no julgamento. Não importa se é porque não tem servidor, se é porque tem um gargalo, às vezes não demora o julgamento, mas demora muito a implantação. E, às vezes, a via judicial é mais interessante, mas aí é uma questão de estratégia, a gente tem que analisar cada caso especificamente, porque tem caso que no judicial é negado, no administrativo você consegue. Então, você tem que, como foi falado aqui, a questão hoje toda é de estratégia. Mas, voltando a esse caso do RPPS, aí eu fui analisar as possibilidades. Eu disse, olha, ficar com 3 a senhora não pode. 3 RPPS. Se um fosse RGPS, a senhora podia. Só que hoje a gente tem a possibilidade do servidor público ir para o RPPS com aquele tempo que ele tinha ir para o RGPS com o tempo que ele tinha no RPPS. Mas vai valer a pena? Quanto ela vai ganhar? Bom, ela me disse, doutora, eu ganho 4.000 e pouco em Caxias, 4.000 e pouco de Queimados, mas vou ganhar 25.000 na fundação. Mas só que a regra dela, ao se aposentar, é o teto da Previdência. Quantos anos ela tem? Ela é PCD, porque ela é PCD. Será que ela vai ter vantagem em ser PCD? Será que ela pode pegar todo o tempo de Caxias, por exemplo, se aposentar em Queimados, porque ela já tinha o tempo, pegar o tempo de Caxias, levar para a fundação e ficar na fundação? Será que a média dela na fundação, será que ela ficando no teto do regime geral ao se aposentar como PCD, na fundação, fazer uma complementar, não será maior do que ela ganhar 4.000 em Caxias? Mas, para você dar todas essas informações para um cliente, você precisa conhecer o regime próprio, precisa conhecer o regime geral e, quiçá, conhecer a Previdência Complementar, ou, pelo menos, começar a estudar a Previdência Complementar. Então, hoje, gente, regime próprio se abre, vai bater uma professora na sua porta, vai bater um servidor administrativo, que também é professor, mas professor não pode acumular com o servidor administrativo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o tempo dele e levar para o RGPS? Pode. A legislação permite. Ele pode pegar todo o tempo, até que já está para se aposentar. Se ela quisesse, essa minha cliente quisesse levar todo o tempo de Queimados, bastava ela ir para o RGPS, se inscrever como contribuinte individual, pagar uma contribuição. Hoje, até há uma decisão da TNU que não precisa pagar nenhuma, mas é uma decisão judicial. Pela norma, ela precisa pagar uma, pegar todo o tempo e se aposentar no RGPS. E ficar com Caxias e a fundação. Então, RPPS hoje, Regime Próprio de Previdência Social, é um caminho de oportunidades para os advogados previdenciários ou para qualquer advogado que trabalhe também com previdenciário. Muitos advogados do interior
fazem 2, 3 áreas além do previdenciário, né? Então, é uma oportunidade. Não perca essa oportunidade. Outro dia, a gente ministrou um curso com um preço muito, muito baixo, presencial. E agora, no dia 17 de setembro, eu vou ministrar um curso chamado Atravessando a Fronteira para a Previdência Complementar, que é para que o advogado público possa atravessar essa fronteira da Previdência Pública, que envolve regime geral e regime próprio, e conhecer a Previdência Complementar, e saber que ele pode ter uma estante de serviços no seu escritório, e essa estante de serviços pode levar a ele a ter várias oportunidades de trabalho. Então, hoje, o meu papel aqui não era falar de um tema da TNU, nem um tema do STF, nem falar dessa maravilhosa, esse julgamento maravilhoso do STF com relação ao salário maternidade, que eu sempre achei inconstitucional e que violava o princípio da igualdade. Por que empregada não tinha carência para salário maternidade e contribuinte individual tinha que pagar 10 meses? Sempre achei que essa regra violava o princípio da igualdade e agora o Supremo Tribunal fez justiça aplicando a Constituição. Então, dentro desse universo que se você chegar no meu escritório e disser, doutora, eu tenho um problema de regime geral, eu vou buscar uma solução. Se você chegar no meu escritório e disser, doutora, eu tenho um problema de regime próprio, eu vou buscar uma solução. E agora, eu também busco solução para a Previdência Complementar. Então, tudo bem, eu já comecei há muito tempo, eu já estou nessa estrada, fui professora do Paulo, fui professora de tanta gente aqui nesse estado do Rio de Janeiro e no Brasil, mas você pode começar hoje a buscar abrir esta porta para as oportunidades do direito previdenciário, porque o mercado, a cada dia, aumenta o número de advogados, e você precisa se reinventar a cada dia. Muito obrigada. Ligou. Eu estou apanhando o microfone aqui toda hora. Doutora Suzani, é um prazer enorme ouvi-la novamente. É uma pena que o nosso tempo é curto aqui, porque até nas aulas mesmo da pós, e ouvir por todos os sábados sempre foi um grande prazer. A doutora Suzani, além da didática que tem, e do conhecimento profundo que tem dentro da área do direito previdenciário, todos os cursos, ela é sempre muito profunda, e é sempre muito bom te ouvir, doutora. Bom, eu ia até fazer alguns questionamentos, mas acaba que as doutoras aqui acabaram, parece que leram minha mente com relação a alguns questionamentos aqui, principalmente essa olhar multidisciplinar, essa questão do processo administrativo também. Eu compartilho com a doutora Suzani que em alguns momentos também a gente faz uma análise mais casuística do que pode ser mais viável a via administrativa, do que pode ser mais viável, de repente, partir direto para o judicial, apesar de eu acho que nós aqui, advogados como todos, uma das maneiras que a gente pode tentar, às vezes, contribuir até com a morosidade do judiciário em si, a gente, quando tem a possibilidade da via administrativa, a gente tentar desafogar um pouco também. Acho que faz parte também do mote da nossa celeridade. Bom, gente, eu aqui encerro aqui esse painel. Eu quero pedir uma salva de palmas a todas as nossas doutoras aqui. Eu posso pedir para... A doutora Suzani tem um recado. Pode falar, doutora. Claro, por favor. Gente, quem quiser falar comigo, pode me seguir no Instagram, @Suzani_Ferraro. Né? A gente tem um grupo que a gente criou através da mentoria, mas não é da mentoria da OAB-RJ, é um grupo independente, só é entrar no meu Instagram, falar comigo no direct, que, na verdade, às vezes eu nem interfiro no grupo, mas as pessoas se ajudam muito nesse grupo. Então, quem quiser entrar nesse grupo, pode me pedir através do Instagram, do @Suzani_Ferraro. Por que eu digo Suzani? Porque tem um I e não é E, é I. Tá? Então, é isso. Muito obrigada. Gente, então, agora sim, encerrado o nosso primeiro painel de abertura aqui. A gente agradece aqui
as nossas doutoras aqui, que certamente contribuíram com o engrandecimento de todos nós aqui. Um bom dia a todos, vamos dar seguimento aos trabalhos, gente.